ah, movendo a nossa vida em direção aos compromissos e às oportunidades, e muitas vezes não para fazer um planejamento, né? E aí hoje eu espero que contar aqui as minhas experiências que muitos de vocês possam se identificar com elas, o que possivelmente vai ocorrer, mas que também vocês possam refletir sobre novas possibilidades, né? Que isso é importante, o planejamento de carreira e de trajetória profissional, ele deve ser feito, né? E aí, muitas vezes, o que a gente faz é deixar de lado, né? Ou seguir com base nas oportunidades. Então, eu vou colocar minha apresentação aqui, Fabrício, e aí tu só me avisa se vocês estão enxergando a tela, se está aparecendo direitinho para vocês. Estamos enxergando. Tá enxergando e estão escutando direitinho? Sim. Tá bom. Tá bom, então. Então, eu trouxe um título aqui bastante peculiar, né? Que é Como os Pinguins Me Levaram para Harvard, que é onde atualmente eu estou enquanto pesquisadora. E eu vou falar, então, um pouquinho de como que eu cheguei aqui e quais foram os desafios aí dentro dessa minha caminhada. Se vocês tiverem perguntas ou dúvidas, também podem me interromper. Isso aqui é uma conversa, né? E eu vou ficar muito feliz em responder. Bom, eu dividi a apresentação basicamente em 4 partes e eu vou falar inicialmente sobre a minha educação formal, né? Depois eu vou falar um pouquinho das minhas experiências de trabalho e dos meus grupos de pesquisas, os quais eu passei, e o grupo de pesquisa que eu estou atualmente. E por fim, eu vou trazer brevemente um artigo, um trabalho, né, um artigo que eu produzi durante o meu doutorado. Bom, eu nasci, né, em uma cidade pequena do Rio Grande do Sul, chamada Frederico Westphalen, que é bem ao norte do estado, divisa com Santa Catarina. E, assim como muitos de vocês, eu acredito, eu vim para Porto Alegre, para a capital, para poder estudar e me especializar, ter melhores oportunidades. Então, em 2006, eu iniciei meu curso de graduação em biologia, e também, ao mesmo tempo, eu passei no curso de biotecnologia na Escola Técnica da URGS. E naquela época era possível fazer os 2 cursos concomitante. Então, eu fiz os 2 cursos ao mesmo tempo. E em 2012, eu finalizei o bacharelado, que inicialmente, na época, havia a possibilidade de pedir permanência na URGS, né? Então, eu fiz primeiramente a licenciatura e posteriormente o bacharelado. Aqui tem uma foto de uma saída de campo de Palionto, em que a gente fez uma turma muito legal do curso. E nessa época, durante a graduação, eu já iniciei na iniciação científica com o professor Marco Antônio Ayub. E lá no Centro de Ciência e Tecnologia de Alimentos, no Vale, né? Onde eu trabalhei por 4 anos, então, como iniciação científica, com projetos relacionados à biotecnologia e também à parte ambiental. Em 2012, eu gostava muito dessa parte de meio ambiente e eu tinha dúvida se eu queria continuar na carreira acadêmica ou eu me preparar para concursos públicos na área do meio ambiente. Aí eu fiz uma especialização em direito ambiental e após essa especialização, na época eu estava em dúvida se eu faria direito para continuar mais nessa área ou eu retornaria à academia. E, por fim, eu decidi, ao final do curso de especialização, retornar, então, para a academia e realizar o meu mestrado. Então, em 2013 a 2015, eu realizei o meu mestrado no programa de microbiologia aí da URGS, onde foi um período que eu considero determinante dentro da minha formação profissional, tanto o curso de biologia quanto o mestrado. Eles me deram uma base muito boa, eu diria até excelente em termos de microbiologia,
e que eu fui recapitular isso, eu fui ontem pegar algumas disciplinas e para ver o que eu realmente tinha feito, né, de base, assim, na microbiologia. E aí eu vi que eu tinha praticamente feito cerca de uns 80%, 90%, eu acho, das disciplinas de microbiologia da graduação no bacharelado, juntando com as do mestrado. Foram muitas disciplinas, foi o Tortora, eu diria assim, que explorado inteiramente, e dá tanto a microbiologia básica, a microbiologia clínica, ambiental, industrial. Então, assim, eu considero o curso de pós-graduação da URGS um curso de microbiologia extremamente completo. E isso eu converso até com os colegas daqui, né, de que tem uma formação muitas vezes em biologia molecular ou genética, o quanto eles sentem falta, né, da microbiologia básica e da aplicada. Então, eu trouxe aqui uma foto de um evento que a gente organizou do PPG em 2014. E então eu passei por todas as professoras aí, Fátima, Marisa, a Ana Paula Guedes Frazão, que foi minha orientadora, Patrícia, Gertrudes, e eu acredito que muitos desses professores ainda estão aí. Agora o Fabrício, que na época também tinha me dado aula, quando eu fiz uma disciplina com o professor Paulo. Então é muito gratificante, assim, e muito especial também estar aqui hoje falando com vocês, assim, desse tempo, me trouxe muitas lembranças boas. Então, também, pensando nisso, ontem eu estava refletindo e me passou assim, nossa, faz 10 anos em que eu tinha iniciado, assim, meu mestrado aí no programa. E quanta coisa mudou, né, na minha vida nesses últimos 10 anos. E quantas coisas foram possíveis de realizar e de conhecer nesse período. E pensando nisso, eu, assim, me trouxe em mente muito, assim, o quanto que o estudo além, né, de preencher lacunas, eu diria assim, de insegurança dentro da nossa carreira profissional e da nossa vida, né? O quanto o estudo ele nos possibilita oportunidades lindas, assim, e únicas. E então está assim, ter a possibilidade de se especializar e tentar explorar assim todos os aspectos que estão conectados a isso, eu acho que é muito especial e a gente tem que prestar atenção nisso, né? Então, pensando nisso, eu trouxe essa pergunta, né? Onde vocês se imaginam estar em 2033? Que talvez eu não tenha me perguntado isso, né? Em 2013, quando eu estava aí, eu não me perguntei. E essa pergunta ela é bem desafiadora, né? E é pode um tanto mexer com a gente, né? Bom, dando continuidade, então, em 2013, então, em 2015, eu finalizei o meu mestrado. Em 2016, eu tive a oportunidade de iniciar o doutorado com uma bolsa na Universidade de Harvard, oriunda de uma parceria da professora Ana Paula Guedes Frazon e do professor Michael Gilmore. Então, eu decidi iniciar o doutorado e vim para os Estados Unidos para continuar o meu projeto de mestrado, que vocês vou mostrar um pouquinho para vocês depois, com amostras de animais marinhos e enterococos. E nessa época, o professor ofereceu essa bolsa para eu ficar um ano nos Estados Unidos e também a possibilidade de sequenciar inúmeros genomas dos enterococos que eu trabalhava. Então, eu decidi aceitar esse desafio. Estava com muito medo, né? Meu inglês não era bom. E mesmo assim, decidi ir, né? E aí, eu passei o primeiro ano do doutorado nos Estados Unidos. Quando eu retornei para o Brasil, eu voltei com muitos genomas para analisar. E o pessoal no Brasil também era uma área que estava sendo iniciada naquele tempo, né? Também os professores dos quais eu trabalhava, eles também não tinham tanta experiência com esse tipo de análise. Então, essas fotos aqui ao lado, elas refletem bem meu estado de espírito, né? Naquela época do doutorado. Então, foi bem desafiador, né? Mas eu aprendi muito e eu tive muito apoio dos alunos de iniciação científica da informática biomédica, o qual a gente aprendeu e desenvolveu o projeto juntos. A professora Adriana Seixas, que foi minha orientadora no doutorado, e a professora Ana Guedes Frazão, que foi minha co-orientadora, porque eu mudei de PPG. Então, foi bastante especial todo esse período. Fabrício, tu tá me escutando só para saber se tá tudo indo certo? Fabrício?
Fabrício? Fabrício? Fabrício? Ah, ok. Só porque às vezes eu tenho medo que fica Maria, mutado, né? desculpa, Oi. gente. Problema na pecinha, aquela, né, que fica atrás do computador. Eu que não estava Ah, conseguindo, eu estou te ouvindo. Tá? Tá tudo tá. certo. Continuar, por Tá favor. bom, então. Obrigada. Ah, porque eu não enxergo vocês, né? Então é importante só para saber se não travou aqui. Mas então, aí, quando eu acabei meu doutorado, o professor Michael Gilmore me convidou para retornar para os Estados Unidos como pós-doutoranda. Só que, como vocês sabem, foi o período da pandemia. E aí também foi um período determinante em que eu pensei, vou continuar na academia ou vou estudar para concursos para outras áreas. E também meio que a vida, às vezes, ela automaticamente te direciona, né? E naquele tempo, então, eu continuei, não pude vir para os Estados Unidos por causa da pandemia, mas iniciei um pós-doutorado lá na UFSPA, trabalhando com projetos de Covid, porque naquele período foi muito importante, né? Toda essa movimentação e apoio às pesquisas ao Covid. E então, meu primeiro pós-doutorado foi na UFSPA com projetos relacionados à Covid. E em 2022, ano passado, então, após a pandemia dar uma diminuída, né, uma regularizada, nós pude vir, então, para os Estados Unidos e foi quando eu iniciei esse meu segundo pós-doutorado. Bom, só para trazer um pouquinho dos meus trabalhos, dos projetos que eu tenho experiência, que eu já participei nesses últimos anos. Então, eu trouxe aqui alguns dos trabalhos do período da pandemia, que foram muito importantes, eu considero, assim, devido ao contexto que a gente estava. Foi um esforço muito grande para tentar produzir esses artigos de forma rápida e que pudessem colaborar também para entender as variantes que estavam circulando no estado aqui do Rio Grande do Sul. No primeiro trabalho que a gente publicou aqui com o grupo do Moinhos de Vento, nós descrevemos uma nova variante naquele período que estava circulando no estado, e ainda assim alguns trabalhos que ainda estão sendo publicados né, daquela época, como esse último que a gente descreveu alguns casos de reinfecção. Então, eu também faço ilustração científica, então essas são algumas dos, também aqui eu vou apresentar para vocês algumas das ilustrações que eu fiz também para esses artigos. Também, durante esse período, eu participei de projetos que é a minha área mesmo, que é com a bactéria pertencente ao gênero Enterococcus, né, com os enterococos. Então, trabalhos em colaboração, principalmente com a professora Ana Paula Guedes Frazon, mas também aqui o meu grupo de pesquisa é muito forte com os enterococos. E esse ano mesmo, a gente, 2, 3 semanas atrás, a gente né, lançou esse pré-print, onde a gente descreve a diversidade global de enterococos e também traz 18 novas espécies. Então, é um projeto que iniciou na época do meu doutorado e que está finalizando agora, né, para vocês verem que alguns trabalhos, eles são muito, demandam muitos anos, às vezes, para serem, né, mais robustos e mais completos e para trazer novas informações, né, como a descrição de novas espécies. Então, esse é um dos trabalhos bem especiais dentro da minha trajetória também, apesar de não ter sido publicado ainda e estar em pré-print. Foi um trabalho, então, que a gente avaliou mais de 2.000 amostras, que foi uma colaboração de mais de 50 grupos de pesquisas ao redor do mundo, e a gente verificou nesse trabalho, né, que a gente poderia encontrar principalmente novas espécies de enterococos em artrópodos, o que faz assim sentido, né? Porque os artrópodos são um grupo de animais mais diverso, né, na Terra, no nosso planeta. Então, mostrando a possibilidade, né, de se estudar e se encontrar espécies novas em animais ainda que não foram estudados, né? E principalmente artrópodes, porque a gente tem uma grande diversidade ainda inexplorada, né? Em termos de aspectos mesmo microbiológicos. Também uma parceria muito grande que eu continuo tendo é com a professora Ana Paula Guedes Frazon,
e em que a gente estuda microbioma, então, de animais selvagens, e aí eu trouxe alguns dos trabalhos que a gente publicou recentemente, né, nos últimos anos, e mostrando a importância de também se estudar ainda ecossistemas e animais, né, pouco ainda estudados, né, e também muitas vezes como essa espécie de sapo, né, aqui desse sapinho, que é uma espécie microendêmica e que foi recentemente descrita, e a possibilidade, então, de se entender mais sobre a ecologia e a biologia desse animal pelo estudo dos micro-organismos, né. Um outro projeto também que eu participo é desse projeto da professora Daniele Trentin, da UFSPA, em que a gente estuda o potencial de insetos para a degradação de plástico. Eu trouxe aqui para vocês um vídeo de um dos insetos que a gente tem estudado, que é a Galéria melonella, e a gente viu em 2019 que ela tinha a capacidade de comer plástico, mas também de biodegradar, né? E a gente não sabia na época, e está ainda investigando, se são as enzimas da galéria que são capazes de degradar o plástico ou se seriam a microbiota desse inseto, né? Então, esse projeto basicamente é liderado pela professora Daniele Trentin e as alunas, então, Andressa Pivato, que é aluna de doutorado, e a pós-doutoranda Gabriela Menezes. E é um projeto muito lindo e que traz uma perspectiva assim, de solucionar o problema do plástico, né? Então é bem motivador, assim. A gente tem encontrado resultados bem relevantes para utilizar esse inseto como potencial biodegradador, né, no controle do plástico, né? Também outros projetos que eu participei, que também fiz ilustrações, então aqui um pouquinho para vocês verem. Também é uma área que o cientista, né, também pode atuar e que tem crescido muito, e tanto para a divulgação da ciência, mas também para tornar os artigos científicos mais didáticos, né, e também incentivar aí a esse tipo de trabalho, né. Aqui dentro da minha tese, a Lara Enrich, ela é uma bióloga, mas ela é ilustradora científica, foi minha professora de ilustração, e a gente fez os animais marinhos na minha tese, e a gente usou essas ilustrações também para fazer marcadores de página para o Seclimar, para um projeto do Seclimar, lá da URGS, colaboração. Então, também mostrando que a ciência ela pode ser utilizada também nessa parte, né, de divulgação para escolas, não só dentro da academia, né? E da importância disso. Aqui também mais algumas ilustrações. Aqui eu trouxe também, eu pontuei algumas coisas, assim, algumas experiências que também, se você vai para a área acadêmica, para os alunos, é importante pensar que eu tive experiências tanto na época do mestrado, doutorado, de dar aula, quanto também depois, e isso é importante para quem tem interesse em continuar na academia. Orientação e experiência docente são experiências muito valiosas e que são importantes, então, para construir a carreira, né, enquanto professor. Bom, falar um pouquinho, então, sobre o grupo de pesquisa. Então, o nosso primeiro grupo de pesquisa em que eu realizei mestrado e também o doutorado foi o Grupo Interomar, que nós criamos na época, que foi o primeiro trabalho com o mestrado da Nayara, com lobos marinhos, e o meu trabalho depois com pinguins. Então, foi um grupo de pesquisa em colaboração com a URGS UFSPA. Então, aqui estão os primeiros integrantes do grupo, né? A professora Ana Paula Guedes Frazão, Pedro de Azevedo, a Nayara, a Rebeca, os estagiários da época. Depois eu fui para a UFSPA durante meu doutorado, e aí aumentaram o número de integrantes. E na época, por que a gente decidiu estudar, então, esses animais marinhos, né? Na época haviam poucos, ou praticamente pouquíssimos estudos com bactérias e animais marinhos. E não haviam estudos com animais marinhos selvagens e enterococos. E por que é importante estudar os animais marinhos, né? Animais selvagens em geral? Porque a partir também do estudo desses animais, a gente pode ter uma ideia de o quanto esses animais
estão sofrendo com o contato antrópico, com poluição, e também a gente entender um pouquinho mais da ecologia e da biologia dos animais. Na época, a gente decidiu estudar os enterococos, que eram uma bactéria que o grupo de pesquisa tinha experiência, né? E também os enterococos, eles são bactérias consideradas sentinelas ambientais, em que eles podem dizer muito sobre a saúde e tanto do animal quanto do ecossistema. Eles podem ser utilizados como bioindicadores ambientais. Então, na época, a gente decidiu iniciar os estudos com esses animais, com os enterococos, na busca de tentar encontrar tanto novas espécies de enterococos e também novas moléculas que pudessem ser aplicadas, tanto na saúde quanto na indústria. Então, aqui são alguns dos trabalhos que a gente produziu na época e que tem produzido também. E eu decidi, então, continuar meu doutorado com essa temática, né? E eu fui muito feliz durante o meu doutorado, em que eu tive a possibilidade de vir para Harvard, de sequenciar os genomas, e a partir disso eu acabei colhendo muitos frutos desse trabalho, e que qual eu sou muito grata também aos professores que me apoiaram, né, e vêm me apoiando também ainda hoje, principalmente a professora Ana Paula Guedes Frazon, a professora Adriana e o professor Michael Gilmore. E a minha tese em 2021 ela foi indicada então pelo programa de Biociências como para representar o programa no prêmio CAPES Teses, né, de 2021. E no 2022 ela ganhou o prêmio de melhor tese de doutorado da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Então, eu fiquei muito feliz porque, como você sabe, a Universidade de Ciências da Saúde tem muitos assim, trabalhos bons na área da saúde mesmo. Então, um trabalho ambiental ganhar também, isso foi também bastante inovador, assim, para a área da microbiologia, né? Foi bastante motivador também para quem trabalha, né, na área. Como resultado, eu produzi 3 artigos do meu doutorado e também, na verdade, foram 5, assim, contando com esses 2 trabalhos que foram oriundos do TCC dos alunos que eu orientava, mas basicamente foram 3 artigos meus, né, assim, como primeira autora, e um dos artigos ele foi escolhido como Spotlight da revista Apply in Environmental Microbiology na época, que foi esse com os pinguins. E esse outro artigo em que eu vou apresentar, vou falar um pouquinho dele daqui a pouquinho, ele foi um artigo em que a gente buscou screenar os genomas por novas moléculas que pudessem ser aplicadas como antimicrobiano. Então, como conclusões da minha tese, a gente viu que os enterococos dos animais marinhos, eles tinham uma diversidade genética bem diferentes de cepas clínicas e de outros isolados ambientais, que poderiam servir como bioindicadores ambientais do ecossistema marinho e também poderiam ser utilizados para futuros estudos, né, para entender melhor o quanto esse ambiente tem sido impactado. Também como fonte de novas moléculas que poderiam ser aplicadas, então, na área da biotecnologia, principalmente na área da saúde, né, como moléculas antimicrobianas. Então, eu vou apresentar depois um pouquinho mais sobre isso. Então, na época, haviam 10 genomas de enterococos isolados do ambiente marinho no NCBI. A gente colaborou com 3 vezes mais o número de genomas e também com o dobro de espécies. Então, essas informações, elas são importantes, então, para estudos futuros, a fins tanto de estudos em termos ambientais quanto ecológicos, mas também para fins de aplicação desses potenciais produtos, né, produzidos por esses isolados como moléculas bioativas, né, e também como potenciais cepas probióticas, como eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Então, essas foram as principais conclusões aí da minha tese. Agora, brevemente, que eu tenho aqui mais alguns minutinhos, eu só vou trazer para vocês, então, o que a gente fez nesse trabalho, que foi oriundo do doutorado, em que a gente minerou os genomas, né, ou explorou os genomas dos enterococos oriundos dos animais marinhos por moléculas antimicrobianas. Então, aqui, só para mostrar, contextualizar um pouquinho para vocês
sabem que o Brasil é um país de dimensões continentais. E o Brasil apresenta uma das maiores costas marinhas, né, do mundo, né, em que essa costa, ela abriga diversas cidades, em torno de 400 cidades, e ela apresenta uma grande diversidade biológica de animais, tanto endêmicos quanto exóticos, né, nessa região. Então, especialmente o litoral do Rio Grande do Sul, ele é uma região importante porque nessa região ela há o encontro de duas correntes marinhas, a corrente quente, que é do Brasil, com a corrente fria das Malvinas, e o que acaba formando nessa região, o que a gente chama de zona de convergência do Atlântico Sul subtropical, em que muitos nutrientes precipitam pelo contato da água fria com a água quente e faz com que muitos animais da região da Patagônia migrem para o Rio Grande do Sul, aqui para a costa do Rio Grande do Sul, para se alimentar durante o inverno, principalmente. E dentre esses animais estão os pinguins de Magalhães, que foram os animais que eu estudei durante o meu mestrado. Aqui é um vídeo deles numa colônia lá na Patagônia, na Ilha Martígio, e vocês podem ver que eles vivem em harmonia, e são muitos. Também eles vivem em harmonia com outras espécies de pinguins, e eles são muito fáceis de predar, porque eles estão isolados, né? São muito fofos, olha como vocês podem ver. Então, esses foram os animais que a gente avaliou na época do meu mestrado e doutorado. E a bactéria, então, que eu não mencionei muito, foi as bactérias pertencentes ao gênero Enterococcus. Enterococcus são bactérias encontradas comumente no trato gastrointestinal. E como eu mencionei, como haviam poucos estudos com esses animais e com bactérias oriundas desses animais, a gente buscou explorar no genoma desses isolados por novas moléculas, com potencial aplicação na área da saúde. Então, a gente sequenciou os genomas, analisou e viu que os genomas desses enterococos apresentavam inúmeros clusters que codificavam moléculas antimicrobianas. E aí, como vocês podem ver, alguns genomas apresentavam mais de 5 clusters que codificavam moléculas antimicrobianas. Então, uma grande diversidade de novas moléculas. Quando a gente fez o screening, a gente pôde ver diferentes classes de bacteriocinas, que são moléculas antimicrobianas que são produzidas pelos enterococos. E dentre essas bacteriocinas, a gente encontrou 6 novos potenciais antimicrobianos. A gente fez a modelagem molecular dessas moléculas e a gente viu, além disso, que através do screening do genoma por resistência e virulência e por moléculas antimicrobianas, que haviam isolados que não tinham virulência nem resistência e que produziam essas moléculas. E esses isolados, então, poderiam ser potenciais candidatos a probióticos também, mostrando, então, também, através do estudo, que os enterococos dos pinguins ou de outros animais marinhos, eles poderiam ser utilizados para dois diferentes fins, como potenciais linhagens probióticas, tanto para humanos quanto para outros animais, bem como para a produção de novas moléculas aplicadas na área da saúde, né, no caso como antibióticos. Então, eu gostaria de agradecer aqui a esses professores que foram de suma relevância dentro da minha carreira, então, professora Ana Paula Guedes Frazon, professora Adriana Seixas, professor Jefferson Frazon, professor Pedro de Azevedo, e também os meus estagiários e colegas da época, também o Seclimar, através da parceria com o Maurício Tavares, e também o meu grupo atual de pesquisa, que é liderado pelo professor Michael Gilmour e alguns outros colegas, e também o grupo do Broad Institute, com as pesquisadoras Abigail Manson e Ashley Eyre, então, que são também da área de genômica e que tem nos ajudado muito com as pesquisas nessa área. Aqui está o grupo, assim, todos os integrantes que já passaram pelo grupo e também o grupo de pesquisa atual aqui, o antigo, em 2016, que é o professor Michael Gilmour. E aí, então, eu finalizo aqui a minha apresentação. Eu espero que possa trazer novas ideias aí para os estudantes aí atuais do programa e motivar vocês aí a buscar também novos caminhos e pensar um pouco na trajetória, né?
Então, vou ficar disponível agora para perguntas aí que vocês tiverem, ficar muito feliz em responder. Obrigado, Janira. Bom, então perguntas, pessoal. Eu vou fazer. Bom, Janira, eu gostei muito das suas ilustrações. Eu acho que a gente vai te pedir auxílio, né? A gente tem algumas publicações saindo e uma figura no artigo é tudo. Inclusive facilita até o aceite desse artigo, né? Ela modifica a forma que os revisores olham para o artigo. É fundamental. Uma figura bonita é o cartão de entrada, né? Obviamente que o artigo tem que ter conteúdo, mas ela facilita bastante, né? Dentre as inúmeras atividades que você mostrou aí, se você me permite, faltou uma coisa, eu não sei se você fez ou não, né? Mas cadê aí a escrita, né, e pedida de projetos, né? Porque isso Exato. É importante na vida do pesquisador, né? A gente mesmo nesse momento está com alguns editais abertos, inclusive para o andar, que a gente vai participar. E então isso é uma coisa que a gente cobra dos alunos, por isso que eu estou colocando para vocês, que dada essa importância. Mas eu vou deixar. É verdade. E é uma coisa que aqui também a gente está fazendo muito, né? Porque quando você também tem uma experiência no exterior, muitas vezes o orientador ele financia um período da tua estada aqui, né? Ele tem um grant que a gente chama de grant, aqui as pesquisas, onde você aplica para ganhar o dinheiro, né? Para financiar os projetos. Então ele te traz, então, com o grant e ele pede que tu escreva um projeto para que o teu grant também mantenha os projetos futuros. Então, isso realmente é algo essencial que o Fabrício apontou e que no Brasil também a gente fazia muito, e principalmente porque a gente tem uma grande dificuldade no Brasil, principalmente se é um laboratório pequeno ou se a gente está iniciando, né, enquanto grupo de pesquisa. Então, é um desafio bem grande e é algo que a gente tem que trabalhar e aprender mesmo para poder sustentar, né, a pesquisa. Não tem como. Realmente é fundamental. Perguntas? Vamos lá, por favor. Janira, mais uma vez, muito obrigada pela tua participação nessa aula magna. Gostaria de te dar os parabéns pela tua trajetória. Eu, como bióloga, também formada da casa, é um prazer, né, ver esse timeline todo aí cheio de resultados positivos. Não vi nenhuma parada dentro da tua formação, eu imagino que não tenha tido mesmo, né? Mostrou uma sequência de formações. Eu queria saber de ti, aonde tu pensa estar em 2033? Ontem eu parei para pensar nisso. Não, porque assim, a minha sogra tá me visitando aqui, né? E aí, ela no Brasil. E aí ontem eu parei assim na meio da apresentação e falei assim, que dia hoje, né? Porque eu tava preparando aquele slide de quando eu fiz o mestrado. E aí eu disse assim, nossa, e ela falou assim, 20 e tantos de junho de 2023, daí eu, nossa, 10 anos, né? E eu nunca imaginei tudo isso todos que aconteceu na minha vida, assim, nunca imaginei, né? E aí eu pensei, onde é que eu vou estar daqui 10 anos, né? Como que vai ser? Eu não, continua ainda sendo difícil programar, mas eu acho que é assim, ó, algumas coisas que tem que estar alinhadas, né? E coisas que eu gosto muito e que eu já venho trabalhando, como eu mostrei para vocês, eu gosto muito de dar aula, eu gosto muito de fazer pesquisa, então eu me imagino em 2033 já professora em alguma instituição no Brasil ou em outra parte do mundo, né? Então, isso já é algo que eu tenho como prioridade, né? Porque eu já vi que é algo que eu quero continuar fazendo. Claro que se não houver nenhum imprevisto aí no caminho, que a gente nunca sabe. Mas eu consigo só te responder isso, Fátima. Mas isso é muito difícil, não é uma pergunta fácil. Quando eu joguei ali para vocês, é muito legal jogar assim, né? Isso, mas se vocês
durante o caminho, o que a gente faz é eliminar as coisas que a gente não quer fazer, né? Então, quando você vai continuar após o doutorado na pesquisa, depois de estar desgastado ali no final do doutorado, né? E aí, para mim, surgiu a possibilidade de já engatar o pós-doutorado. Então, eu acredito que para muita gente também, assim, as oportunidades vão surgindo. E aí, muitas vezes, não é nenhuma questão de que você estava completamente certo de que queria fazer aquilo, mas é uma questão de possibilidades, porque também a vida também não é fácil. E aí, ela é bonita a vida também, assim, né? De que muitas vezes a gente não decide sozinho, são as oportunidades que surgem, a gente tem que ficar atento também e tem que encarar. E é isso, sabe? De não ter medo de quando surgem. Eu até hoje, meu inglês não é bom. Eu fico frustrada também um pouco com isso. E aí, porque também não vou falar como uma nativa aqui, e o rendimento muitas vezes não é rápido, porque o inglês não é a minha língua nativa. E mesmo assim, para escrever um grant, eu ainda peno, né, nisso, porque uma pessoa que é daqui escreve um grant com uma facilidade maior, uma rapidez maior. Então, assim, quando eu falo para quem está, né, aí no mestrado, doutorado, a gente tem que se sentir muito forte e vocês estão num programa maravilhoso, a URGS é maravilhosa e vocês estão prontos para o que der e vier. Acho que como resumo, assim, disso tudo, assim, eu posso dizer que eu nunca me senti despreparada para estar aqui. Eu sempre pensei que eu gostaria de estar melhor, né? Mas infelizmente, a gente é assim, tem dificuldades e está aprendendo sempre, né? Enquanto se você escolheu ser cientista, o conhecimento ele anda muito mais rápido. A gente não tem como ir lá no PubMed e ler todos os artigos de Enterococcus que estão saindo hoje, num dia. Mas, assim, a gente manter o hábito de estar sempre tentando melhorar nos aspectos que a gente tem mais dificuldades ou não é tão bom, né? Eu acho que está aí o desafio, até, eu diria, né? Tá certo. Obrigada, Janira. Parabéns pela trajetória. Eu tenho certeza que em 2033, provavelmente, você já vai estar com a tua colocação. Parabéns. Amém, Obrigada. Amém. Obrigada. Alguém tem uma pergunta? Pode fazer. Eu me chamo Cíntia, Janira, boa tarde e obrigada por dividir com a gente, pelo tempo e pela experiência de vida. Obrigada, professor Fabrício, também pela iniciativa de promover esse momento. Eu tenho duas perguntas, eu acho que a segunda já acabaste de responder um pouco com o que disseste aí, mas eu vou colocá-las. No início, tu falaste sobre um planejamento de carreira internacional acadêmica, né, que a gente deve ter. A primeira coisa, acho que mencionaste no momento. E eu queria te perguntar como que sugeres que isso possa ser feito. Como que se pode procurar esse planejamento? Chegou a acontecer para ti, ou se no teu caso, né, a carreira foi acontecendo de outra forma? Mas para nós... Eu acho que... Eu acho que assim, ó, eu tive também sorte, a gente tem sorte também, né, nessa trajetória, mas assim, enquanto pós-graduandos, a gente tem que ler muito material em termos de carreira internacional, né? A gente tem que ler muito material em inglês. Não é fácil, é difícil, mas chega um momento que dá um clique no teu cérebro e você lê o artigo rápido e já isso não me ocorreu no mestrado, isso me ocorreu no doutorado, tá? Então, e eu tive que ler artigo na graduação, eu tive que ler artigo no mestrado, mas até o mestrado eu muito usei o Google Tradutor, eu muito usei as ferramentas que eram necessárias para produzir um trabalho bom dentro das minhas limitações. Mas no doutorado, aquilo ali, quando dá o clique e tu vira assim, e tu lê um artigo que tu demorava uma semana para ler um artigo, e tu lê o artigo em 2, 3 horas, e tu, mesmo que seja aquela leitura dinâmica, é muito satisfatório, e isso acontece para todos no final do doutorado. Né? Pode conversar aí com a maioria. Vocês vão ter dificuldade de inglês, mas isso vai acontecer. Então, o que eu digo, dentro da nossa carreira, a gente já é preparado para o inglês, né? Que é uma limitação. Mas o que a gente não é preparado e que deve ser estimulado, eu acho, também, são as parcerias internacionais. E é tu mandar e-mail para laboratórios que vai na internet, veem os artigos que são publicados na tua área e manda e-mail. E eu tenho inúmeros colegas que mandaram e-mails e entraram em contato com os professores. O brasileiro ele é muito bem-vindo porque é muito trabalhador.
Então, o desafio de tu escrever um e-mail, de tu não desistir quando receber um não, porque tu vai mandar 10 e-mails e vai ser um, talvez, que vai te dar uma continuidade ou um retorno. Então, a busca por laboratórios, né, fora. Muitas vezes, a maioria dos professores aí do programa tem contatos também internacionais, o que também é muito bom já tu ser encaminhado pelo professor também. Mas não, né, descartando a possibilidade que também pode ser feito sozinho. E a questão de tu conversar com pessoas que já passaram por essa experiência, porque acho que as minhas maiores dicas foram através de outros colegas, outros alunos que falaram assim, ó, Janira, você tem que ter o TOEFL, você não tem que ter o TOEFL, você tem que buscar saber qual é o gasto para morar fora, quais são as dificuldades de morar no exterior. Então, nada melhor do que conversar com pessoas que já passaram por isso. Então, eu estou disponível aí também, quem quiser, pode me mandar e-mail e vai ser um prazer passar, assim, dúvidas que tiverem também. Eu tive esse apoio. Eu conversei com pessoas e quando eu cheguei aqui também tem muita gente que ajuda. Tu não tá sozinha, apesar de não ter família, amigos e nada. As pessoas são, dentro do ambiente internacional de pesquisa, os próprios orientadores e colegas de laboratório dão um suporte muito grande quando a gente chega. Então, não tá sozinho. Não sei se eu respondi, mas assim, se tu teria alguma dúvida mais específica, mas... Foi suficientemente respondido, sim. Obrigada. Bom. Alguém mais? Vocês viram que a câmera aqui é meio trade, né? Ela pega, eu vou levar para casa. Está sendo gravado. Tudo bom, Janira? Parabéns, né, pela tua apresentação, de novo, né, está sendo redundante, né, falando o que a gente já falou, pela tua trajetória também, e como tu acabaste falando, né, muito do sucesso vem, aparentemente, desse modo contínuo, né, termina uma coisa, entra outra, termina uma coisa, entra outra, e é isso que vai surgir. Especificamente, eu queria te perguntar a respeito do teu trabalho sobre heterococos, relacionado com a questão dessa diversidade em insetos. E por que isso? Porque, claro, né, o Brasil se destaca aí na parte agrícola, né, de forma bastante significativa, e provavelmente isso, no longo prazo, até pelas espécies de insetos que vão sendo selecionados para a nossa agricultura, né, provavelmente esse microbioma ele deva ter um impacto. Tá? Então, assim, eu queria saber qual é o contato que tu está tendo. Eu sei que tu trabalhou mais com uma parte de animais marinhos, né? Mas como hoje é uma coisa relevante também, né? E se tu tem alguma perspectiva dentro dessa área, porque, assim, pelo menos aqui para nós no Brasil, é uma coisa bem relevante. Bom, essa experiência, a minha apresentação eu trouxe muito do que eu fiz o mestrado e doutorado. Atualmente, como eu mostrei também ali, aquele artigo da descoberta descrição de 18 novas espécies, foi um trabalho que iniciou em 2015 pelo grupo de pesquisa aqui, e eu ajudei no ano que eu estava aqui nesse projeto, e finalizou agora, a gente publicou agora esse preprint. Então, o que a gente viu, que analisando diversos grupos de animais, o grupo dos artrópodos eram mais o grupo de animais em que a gente encontrou maior diversidade de espécies de enterococos. E também a gente encontrou espécies de enterococos, por exemplo, em dragonfly, que são as libélulas, né? E também aves, tá? E aí a gente viu que também libélulas, elas são carnívoras, elas comem outras libélulas. Então, inseto que come inseto e aves que comem insetos, né? Galinhas também, a gente achou também umas espécies novas de enterococos, porque elas se alimentam também de insetos, né? Do solo. Então, a gente viu que realmente artrópodes foi onde assim, se encontrou mais espécies. Em relação... E porque ser um grupo mais diverso, como eu mencionei, comparado aos demais. Como você mencionou, né, as atividades antrópicas e a questão da agricultura realmente têm impactado e diminuído a diversidade, possivelmente, de insetos
né? Então, a gente tem, talvez, também aí consequências de perda de diversidade, não só dos artrópodes, mas de micro-organismos que habitam esses ecossistemas. Então, essa é realmente uma questão relevante. Não é algo que a gente explorou nesse trabalho aí, mas a gente explorou também aspectos nesses enterococos, em termos, a gente viu que tinha espécies novas de enterococos com genomas maiores do que esperado para o próprio gênero. E a gente viu que tinha conteúdo genômico oriundo de contato antrópico, né? De poluição, de genes de resistência, genes de elementos genéticos móveis carreando virulência. Então, a espécie é nova, mas não quer dizer que ela é o genoma é constituído de não interferência antrópica. Então, o que a gente pode ver que também as atividades antrópicas, elas podem estar selecionando novas espécies, e eu te digo também que provavelmente essas atividades agrícolas podem também estar selecionando novas espécies. E a questão também preocupante é o quanto que essas novas espécies, mesmo de micro-organismos, podem vir a causar em termos de consequências, né, para nós enquanto humanos, né? O que a gente viu já em termos de enterococos é que espécies como o Enterococcus faecium, a gente tem 2 clados que divergiram devido à questão de antimicrobianos na clínica. Então, a gente tem espécies, 2 clados bem diversos de Enterococcus faecium que divergiram pela questão do uso de antimicrobianos nos últimos 70 anos. E essas espécies, essa espécie nova da clínica, ela é um problema na clínica, porque são os Enterococcus faecium resistentes à vancomicina. E aí, então, eu acho que é uma correlação que a gente pode fazer, o quanto que as atividades antrópicas podem estar causando extinção de espécies, mas, ao mesmo tempo, criando, né, ou possibilitando a divergência de novas espécies que pode ser um problema para nós também. Aí são 2 aspectos em que são importantes a gente ter mais estudos e que são importantes serem discutidos, né? E estudados. Eu não sei se eu respondi a tua questão, mas assim, eu acho que são 2 reflexões importantes dentro da descoberta de novas espécies. O que eu quero dizer que não são só espécies oriundas de ambientes naturais que a gente está descobrindo, ou de insetos que estão na natureza, são espécies também oriundas de ações antropogênicas também. Sim, eu acho isso bastante relevante mesmo, porque, na verdade, esse é o tipo de abordagem que a gente está precisando aqui. Tá? São coisas importantes, porque a nossa agricultura está de ponta e ela tem que continuar na ponta. Então, a gente tem que fazer o maior esforço possível para poder penetrar nisso aí. Tu está de parabéns pelo teu trabalho, né? Espero que a gente possa contar com pesquisadores como tu aqui no retorno, se for interessante para ti. Tá? Parabéns. Sim. Obrigada. Dentro desse tema, tem um estudo que nós fizemos, não foi publicado ainda, o mosquito, né? Viroma de mosquito. E a gente viu que mosquitos ali, Tocantins e Brasília, que estão próximos, né? Tem o viroma é diferente, né? A gente colocou a amostra Tocantins, Brasília e Rondônia. E é totalmente diverso. Então, às vezes, mesmo a amostra de locais próximos tem essa divergência entre os insetos, né? É muito interessante explorar isso. Isso, com certeza, se reflete para outras espécies. Com certeza. Eu acho muito importante mesmo, porque a gente tem vários problemas atuais, né? Que é a questão do aumento da temperatura, que também impacta as espécies e os recursos, né? Mesmo na agricultura, né? A gente sabe que a temperatura do planeta aumentando, a gente vai ter uma perda tanto vegetal quanto dos animais. Então, repensar isso e tentar ter uma ideia do que a gente pode fazer para prevenir o máximo possível, né? De perdas, assim, é extremamente relevante. Mais perguntas? Então, eu gostaria de agradecer a comida de Nina mais uma vez. Muito obrigado.
Eu que agradeço. É muito bom, eu adoro vir participar de tudo do programa, porque é muito satisfatório. Eu gostava muito dos professores, e eu ainda tenho colaborações, então eu, eu, eu venho aqui falar porque eu acho que é importante estimular as pessoas, sabe? A gente passou por essa dificuldade, né, nos últimos anos aí de falta de recurso, né, na pesquisa, e a gente tem que ser forte. Se a gente escolheu fazer isso, assim, tem que ser resiliente e persistente, porque se a gente escolheu para a nossa vida, enquanto profissionais, isso tem que se dedicar e trabalhar em pró, né? Bem, então, muito obrigado. Eu sei que o quórum está baixo, mas vai ficar gravado, né, para as pessoas que não puderam participar. A Ana, Paula, a Ana Cláudia, né, várias pessoas, a Marilice, falaram, se tiver oportunidade, avisa lá a Janira que o Pedro vai estar aqui amanhã, na verdade, mas eu tirei uma foto, mandei para ele está super feliz, né, sua participação. Então, te agradeço mais uma vez, eu espero que isso tenha estimulado o pessoal. Aí, boa sorte aí. Obrigada, Fabrício, obrigado, Fátima, e obrigada aí a todo mundo. A Tiane também está aí? Coisa boa ver o pessoal, assim, é sempre um calorzinho, né, no peito de rever todo mundo. Então tá, Fabrício, eu vou ter que também sair, infelizmente eu não vou conseguir ver, eu acho, porque eu tenho uma reunião às 4 horas, eu vou ficar só um pouquinho, eu acho, até 7 minutos eu acho que eu consigo ficar. E depois eu tenho uma outra reunião que eu tenho que apresentar coisas também, infelizmente. Tá bem. Então, tudo bem. Obrigada, Janine. Obrigado. Obrigada, tchau. Bom, então vamos dar continuidade, né, Fabrício? Isso. Vamos dar continuidade a essa aula magna, vamos para a segunda parte. E a segunda parte, então, está prevista a apresentação do Fabrício Souza Campos. O Fabrício ele tem graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Pelotas, mestrado em Microbiologia Agrícola e do Ambiente pela URGS, doutorado no Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias da URGS. Ele foi professor visitante da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária da UNB, durante sua trajetória. Atualmente, ele é professor adjunto aqui do Departamento de Microbiologia e professor permanente, então, do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia na Universidade de Tocantins e atualmente coordenador aqui do pós-graduação. Então, por favor. Obrigado, Fátima. Então, logo que eu ingressei no programa, eu montei essa apresentação e já enviei, porque eu acho super importante algumas coisas, né? E em partes, assim, isso é fruto de dificuldades que eu tive ao longo da minha formação, né? Dificuldades envolvendo, por exemplo, a escrita de artigos, né? Pode passar, Fátima. Então, essa é uma apresentação curta, mas ela tem 3 objetivos, né? É demonstrar como que a gente pode usar, então, esses portais, essas bases científicas para a gente fazer uma pesquisa acadêmica de maneira eficiente, né? Como que a gente escreve em inglês, né? A Janira acabou de falar das dificuldades que ela tem, né, até hoje, e apresentar, então, portais de divulgação científica, né? Quais portais o pesquisador precisa estar inscrito, né? Para tanto ele dar visibilidade para as suas pesquisas, como para ser contratado. Pode passar. Bom, então, a primeira coisa que a gente tem que dizer é que a gente é avaliado por essas métricas. A nossa produção acadêmica. Então, número de artigos, número de orientados, né? Número de citações, tudo isso é levado em consideração, né? Seja quando a gente vai pedir, então, grants, né? Como a Janira falou, seja quando o programa de pós-graduação vai ser avaliado. O programa é um programa que vai fazer 35 anos, né? Ele já devia ser nota 6 ou 7, né? Dado esse histórico. Agora, né, a gente tem uma estrutura fantástica, uma estrutura de primeiro mundo. Então, quem sabe com isso a gente consiga chegar a 6. Tem várias palestras aqui, né, no ICBS, uma delas
eu assisti de uma professora de farmácia que ela estava falando, e ela falou uma coisa que serviu assim. Mesmo os programas nota 6 e 7, eles não são bons em tudo, mas eles se destacam em determinadas áreas. Então a gente tem que usar isso, usar o que a gente tem de melhor, né? Então, por exemplo, se a gente passar para a nota 6, a gente passa a ser o que é chamado de ProEx, Programa de Excelência. E aí a gente tem acesso a mais recursos e mais bolsas. Quando eu fiz o doutorado pela veterinária, eu fui bolsista ProEx, né? A veterinária naquela ocasião era nota 6. Então isso é super importante. Pode passar. Claro que a concorrência é muito grande, né? Eu peguei um dado aí de 2021, ele está desatualizado ainda, né? Mas a gente é quase 5 mil programas e mais de 300 mil alunos. Todo mundo compete pelo mesmo recurso, pelo mesmo número de bolsas, né? Só que na URGS, né? O sistema de pós-graduação aqui é gigante. Eu fico impressionado quando a gente manda um e-mail para a secretária de proteger lá e ela responde, né? Imagina, ela tem que atender 110 programas e mais de 15 mil alunos. Tá? E, consequentemente, se a gente souber utilizar essas ferramentas, a gente vai aumentar a nossa produtividade e isso vai refletir nos programas. Bom, começando com as ferramentas de busca, né? Então, na verdade, muitas dessas ferramentas de busca são portais, são bases científicas, né? Que agregam vários periódicos e outras informações. E elas têm uma ferramenta, né? Que permite a gente fazer um alerta e receber sobre o tema que a gente está pesquisando de maneira automática. Como a Janira falou, é impossível ler tudo que é publicado sobre enterococcus, mas pelo menos ela pode receber essa informação. Se ela vai ler, aí tem outros 500. Né? Isso é fundamental para quem vai escrever ou está escrevendo uma revisão biográfica. Né? Quando a Janira falou, né, a minha base, né, no mestrado, eu montei um arquivo com 700 artigos. Li todos? Não. Né? Mas eu li uma boa parte deles. Depois, no doutorado, isso foi aumentado para mais de 1000 artigos. Né? Então, realmente, a gente tem que ler muito. Tem alguns artigos que são essenciais dependendo da área. E isso vai ajudar tanto para escrever, né? E vai facilitar na hora da gente. Eu costumo dizer para os alunos, a gente tem que avaliar os artigos não só pela forma como eles estão escritos, mas a forma que o autor apresentou os dados, isso pode ajudar. Né? Às vezes você tem um conjunto de dados que você precisa colocar ele de uma forma que você não consegue imaginar como você pode fazer que todos esses dados sejam apresentados, seja no gráfico, seja numa tabela. E a gente, lendo diferentes artigos, a gente vai olhando, olha que legal a forma que esse autor apresentou isso aqui, eu posso usar isso aqui no meu artigo. Então, até para isso é importante, né? E como é que a gente pode usar, então, essas bases? Pode passar. Bom, primeiro passo, a gente tem que se cadastrar em todas essas bases, né? Pode passar. Então, para cadastrar, a gente vai fazer, né, o nosso login e senha. E aqui no Scopus, né, já nessa área onde você faz o seu login e senha, já aparece o alerta. Clicando ali no alerta, você pode passar para cá. Né? Você é levado lá para a página do alerta, você pode criar um novo alerta. Eu deixei aqui que eu tenho alerta criado desde 2009. Pode passar. E aí você digita um tema que você, né, esteja interessado, clica em Search, né? E aí você vai ter lá o número de resultados. Então, veja só, o tema viroma, né? Eu fui buscar, ele apareceu pela primeira vez no artigo de 2003. Né? Então, é um tema, né, relativamente novo. Né? E tem 2.393 documentos relacionados ao viroma. Né? Então, a gente pode clicar ali, escolher, né, qual que é a frequência que você quer receber esse alerta, para qual e-mail, e set alerta. Pronto. E aí, o que vai acontecer? Pode publicar. Vai estar, né, gravado lá que você quer receber esse alerta, pode passar. E você vai receber esse alerta. Então, toda vez que um artigo virou uma for publicada, você vai receber isso aí. Né? Você não fez nada. Né? Então, você consegue acompanhar sobre aquele tema de maneira constante. Pode passar. E o legal de fazer isso é em várias bases, porque cada base ela vai ter, né, um número de revistas que estão vinculadas a ela.
Então, quanto mais base você fizer isso, aumenta mais a chance de você ter acesso a todos esses artigos. Então, o PubMed, né, é uma base legal, então, da mesma maneira, pode passar, a gente tem que se cadastrar, né, a gente pode usar tanto, né, o e-mail como o archive, que a gente vai falar, né, ou quem é novo vai clicar ali onde está aquele círculo vermelho, pode passar, né, vai fazer o cadastro e depois desse cadastro pode passar. E aí é o mesmo esquema, você vai digitar o seu tema lá, né? Vejam que esse número, ele é diferente, né, do número de scopus, aí apareceu 2.370 resultados, e aí da mesma maneira, pode passar, você vai clicar lá, e aqui, além do e-mail, né, a frequência você consegue dizer, eu quero receber até tantos artigos sobre esse tema, dependendo, né, da área, às vezes é um tema muito amplo, né, então vai ter muitos artigos. E aí você clica em salvar. E aí você vai receber também no seu e-mail um alerta sempre quando um artigo for publicado. Pode passar. E o Google Acadêmico, que ele é mais conhecido como um local onde a gente consegue acessar os nossos artigos e também ver o índice H, que a gente vai falar. Mas se a gente clicar naquelas 3 barrinhas, pode passar a página. Ele tem uma função escondida ali, que é a função de alertas, né? Pode passar. E o legal do Google Acadêmico é que, além de você criar um alerta sobre determinado assunto, você pode seguir um pesquisador que você esteja interessado, que você sabe que é um cara que publica muito dentro daquela área de pesquisa. Então, a gente consegue, pode passar, criar esse alerta, pode passar, e a gente vai receber, pode passar, também vai receber. Então, vejam só, 3 bases diferentes, você só faz isso uma vez, fica gravado lá. Se você não quiser mais, você mudou de área, né? Você vai ter que entrar lá e apagar esse alerta, senão você vai ficar recebendo constantemente. Então, isso para quem está fazendo uma revisão bibliográfica, pode passar. Bom, o segundo ponto que eu quero falar é sobre as ferramentas de edição de texto, né? Todos nós aqui, né, temos dificuldades em escrever em inglês, e nós temos várias ferramentas que podem, então, ajudar. Além disso, nós temos hoje a inteligência artificial, né? Você não precisa saber nada de inglês para usar a inteligência artificial para escrever. Também o chat PDF, que é uma ferramenta que ajuda a ler artigos, né? Como eu falei, eu tinha 700 artigos, eu lia todos, não. Mas você pode usar o chat PDF para ele tirar a informação principal desse artigo, isso agiliza, né? Então, provavelmente, o aluno de hoje ele tem condições de ler muito mais artigos do que a gente lia, né? E essas ferramentas, então, podem ajudar a aprimorar a escrita acadêmica, né? E ajudar, então, a gente a ler mais artigos. Pode passar. Bom, esse Grammarly é uma ferramenta que, uma vez que você pode tanto usar ele, né, de maneira separada, ou você pode baixar uma extensão e salvar essa extensão no seu Google Chrome. Pode passar. Né? Você vai fazer também, né, o login, pode passar, pode, né, vai se cadastrar. Se você for usar ele diretamente, você pode fazer um upload de um arquigo em Word ali e ele vai te mostrar. Volta um pouquinho, Fábio. Então, por exemplo, aquele número lá, 430, aqui nesse artigo aí, tinha 430 erros que já, né? Obviamente que você vai entrar lá e corrigir esses erros. Pode passar, Fábio. Ou você pode usar a extensão diretamente. Eu uso, né, o modo free, eu não pago, né, a conta premium, mas ela te dá mais opções, pode passar. Então, com essa ferramenta, com essa extensão ativa, sempre quando você estiver escrevendo, seja no Google Tradutor, ou se você abre um arquivo do Google Docs, né, um artigo que você está editando entre várias pessoas, essa ferramenta ela vai ser ativada, pode passar. E aí ele vai te mostrar, né? Ontem ainda conversava com a Marta, que é expert em inglês, ela falou, eu nem sempre concordo com, né, o Grammarly. Eu falei, mas o seu livro é diferente do meu livro, né? Eu tendo a concordar com ele. Pode passar. E também expressões, né? Não só palavras erradas, também expressões, ele dá sugestões. Pode passar. E pagando o prêmio, ele tem outras funções. Pode passar. E se a gente não gostou daquele texto, a gente pode usar o chat GPT e pedir para ele, olha, melhora esse texto. Pode passar,
Então, ele vai melhorar esse texto. Você ainda pode regenerar, né, essa resposta. E aí, isso é um abstrato do artigo, né? Eu pedi para ele. Então, escreva uma introdução baseada nesse artigo. Pode passar, pai. Ele escreveu uma introdução baseada nesse artigo. Aí eu pedi para ele, me dá referências dessa introdução. Pode passar, pai. Ele deu as referências. Mas cuidado, o ChatGPT inventa referências, né? Porque ele pega referências diversas e ele mistura. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar aquela referência, tem que jogar, pode passar, pai. Tem que jogar ela e ver se essa referência de fato existe. Nesse caso, existia, pode passar, pode. É um artigo que é muito citado, inclusive, pode passar. E a gente pode baixar esse artigo, fazer o upload dele no chat PDF, pode passar, e para ajudar a gente a ler. Então, quando você faz o upload do artigo, então ele automaticamente, ele já aparece algumas questões relacionadas a esse artigo, ele já faz essa leitura rápida. E você pode perguntar coisas específicas, né? Por exemplo, pode passar a página. Faça um resumo desse artigo. Ele faz um resumo para você. Eu leio, né? Pode passar. E você pode perguntar para ele, olha, eu estou escrevendo um artigo assim e eu preciso de uma citação. Às vezes ele não entende muito bem sua pergunta, você precisa especificar. Mas ele te dá lá uma frase de citação para usar naquela introdução, né? Pode passar. E a gente pode usar o chat PDF também para fazer revisão de artigos. É claro que ele não vai revisar o artigo para você, mas você pode perguntar para ele quais são os pontos fortes e fracos desse artigo. E ele vai te dar. E aí você pode usar essa informação para fazer o seu trabalho de revisão. Pode passar. Bom, então essas ferramentas de revisão, elas te ajudam a montar aquele primeiro esboço. Né? Você não vai ter um artigo pronto para submissão, mas você vai ter aquele primeiro esboço que você vai enviar para o seu orientador e para os coautores, né? E porque a gente não pode ignorar essa dificuldade que a gente tem em escrever inglês. É claro que essas ferramentas elas tendem a deixar a gente mais preguiçoso, né? Então, quanto mais a gente usa, menos a gente se esforça, mas ela permite isso, né? E eu costumo dizer que agora ninguém mais tem desculpa, eu não sei escrever inglês. Bom, usando essas ferramentas você consegue, pode passar a página. E por fim, ferramentas de divulgação científica, né? Então hoje nós temos vários portais que são importantes, que a gente precisa estar inscrito. E principalmente porque esses portais eles se comunicam entre eles, né? Então, por exemplo, eu coloquei o Archive ali porque ele é o mais importante, né? A ideia do Archive é ser, né, um identificador único, né, de cada pesquisador, e ele vem sendo utilizado pelo CNPq, né, e outras agências de fomento como identificação do pesquisador, e também pelas revistas científicas. E a gente pode conectar o Archive em todas essas bases, na Scopus, na Web of Science, na Loop, na Science Profile e outras. Bom, isso permite tanto, vai te dar mais visibilidade, né, como pesquisador e também na divulgação dos seus artigos, né? Como a Janira falou, sai tanta coisa de Anthropococus, né? Como que a gente vai ter acesso a isso? Como é que a gente vai fazer com que um artigo seja mais ou menos citado? Então é importante você dar visibilidade, né? Quanto mais você divulgar essa sua pesquisa, pedir para os autores fazerem isso, maior a chance de alguém citar esse trabalho. Que alguém vai lá, eu vi um trabalho sobre isso, tal dia, onde foi, e pode usar essa ferramenta, né? E também a gente pode acessar, então, as métricas de produtividade. Pode passar. Né? Então, o Archive, eu já falei, é um identificador único e definitivo para pesquisadores de todo mundo. Ele permite que você se conecte e atualize automaticamente os dados nas outras bases de dados. Então, você precisa atualizar somente uma base, os demais são atualizados automaticamente, né? Então, quando você atualiza o Archive, você atualiza automaticamente o Scopus, Web of Science e outras. Assim, você não precisa ficar entrando em cada uma dessas bases para atualizar todas. Pode passar. Né? Então, por exemplo, se você abrir lá o meu Archive, vocês vão ver que eu estou conectado em várias outras bases. Então, você faz essa conexão cruzada. Ele permite isso. Então, você atualizando o Archive, automaticamente já atualiza as outras bases. Pode passar. E outra coisa que é muito útil, eu sou um revisor
atualmente de 35 periódicos. Imagina gravar a senha de todos esses periódicos. É impossível. Então, eu uso o Archive para fazer o acesso nesses periódicos. Então, também é uma ferramenta útil. Pode passar. Então, uma das métricas, né, que a gente é utilizada hoje é, né, o índice H, né? Ele está relacionado, na verdade, com o número de publicações e o número de vezes esse artigo ele foi citado, né? Então, tem o número total de citações, pode passar. Então, é calculado, então, esse índice H, ele foi inventado por um físico, né, que achou que era a correlação, a melhor correlação para poder medir métricas entre as diferentes áreas, né, e vem sendo usado. Então, ela quantifica a produtividade, o impacto das publicações, ela funciona como se fosse uma regra. Então, por exemplo, o índice H, que é 16, significa que eu tenho no mínimo 16 publicações citadas 16 vezes. Né? Quanto maior for o número de artigos com mais citações, maior vai ser esse índice H. Pode passar. Bom, na Web of Science a gente também consegue conectar com o Archive e também consegue visualizar esses dados. Né? Pode passar, Flávio. Eles diferem um pouquinho, né, porque está relacionado com as revistas, então, depositadas em cada uma das bases. Né? A Web of Science ela te dá outros indicadores, como, por exemplo, esse percentil médio, o percentil que está relacionado com o impacto das suas publicações dentro da área que você trabalha. Então, é uma outra forma de avaliar. Pode passar. Você consegue ver onde as pessoas estão citando o seu trabalho e na parte do trabalho de revisor, que eu espero que seja algo que seja valorizado, né? Você consegue ver, né? Tanto ele faz um fator relacionado. Então, por exemplo, por que o meu fator é 1.01? Porque, basicamente, para cada artigo que eu publico, eu reviso 1. Essa média minha atualmente. Né? Eu tenho em torno de quase 100 artigos e eu já revisei 100 artigos. E ele calcula, inclusive, o número de palavras de cada uma dessas revisões que você escreveu. E ele compara essa média de palavras com, por exemplo, os autores da URBS, da UNB, dos locais que eu já passei, né? E também a nível mundial. Então, isso é legal para saber se você está escrevendo mais ou menos nas suas revisões. Pode passar. E outras bases, a LUT, da Frontiers, né? Também é conectado ao Archive, pode passar a página. A Cyclofiles, que é da MDPI, também está conectada, né, ao Archive. Pode passar. E o ResearchGate, esse não está conectado, mas, como se fosse, né, o Facebook, aí, os pesquisadores, é uma ferramenta muito útil. Por quê? Porque ela permite que a gente peça artigos diretamente dos autores. Né? Ela permite que você até tanto ache o artigo lá, pode passar a página. Claro, você vai colocar artigos e outras coisas que você faz relacionado, por exemplo, um resumo de um congresso, uma palestra que você deu, pode passar a página. Volta um pouquinho. Não, você passou. Então, é uma plataforma que é interessante, né, de estar inserido dentro. Pode entrar, fica à vontade. Está acabando já, mas pode ir. Bom, e por fim, né, as mídias sociais, né? Então, a gente tem várias ferramentas que a gente pode usar para fazer divulgação. Então, vejo que sempre quando eu publico um artigo, eu faço um pequeno resumo desse artigo, eu coloco uma imagem lá que destaca esse artigo para fazer essa divulgação científica. Pode passar. E a gente pode usar o Canva para fazer também, né, cards, né, baseado nas informações desse artigo, colocar numa linguagem mais palatável, né, e fazer a divulgação. Isso também é uma forma, né, das pessoas conhecerem esse trabalho, né, e tornar, então, suas publicações. O uso das redes sociais, ele é muito gratificante, porque, por exemplo, eu tenho 2 pós-docs, na verdade 3, que trabalharam comigo, eles chegaram até o grupo porque eles viram, né, através das redes sociais. Eles viram o trabalho através das redes sociais. Então, é um canal legal para você fazer divulgação científica. Pode passar.
Então, como conclusão, a gente viu várias ferramentas aí que são úteis tanto para fazer essa pesquisa automática, né, sobre o tema que a gente trabalha, todas fáceis de usar. A gente viu várias ferramentas que podem ser úteis, né, para ajudar a gente a escrever em inglês. E, né, claro que o cuidado tem que ser tomado, né, todas as ferramentas, né, toda a tecnologia apresenta falhas e a inteligência artificial também, pode passar. Né? E as ferramentas de divulgação científica, né, que são importantes e que, como o Arcade, né, além de você divulgar, ela permite que você faça conexão com várias plataformas. Né? Então, essas ferramentas podem ajudar a aumentar a produtividade, né, na pós-graduação. A gente tem que procurar explorar e incorporar essas ferramentas. Né? Muitas vezes a gente vai lá, cadastra no site, por exemplo, nessas bases, e não usa essa ferramenta de alerta, que está lá disponível. Então, a gente tem que incorporar isso na nossa rotina. Né? Isso vai influenciar, então, o nosso sucesso acadêmico. Pode passar. Aí o link das ferramentas e o último slide pode passar. Eu gostaria de agradecer a atenção. Né? Eu já tinha divulgado, né, entre os alunos da pós, mas a ideia é que vocês usem essas ferramentas. Né? Quando eu me tornei coordenador, eu fiquei preocupado com os alunos, né, que é um problema, né, são dois problemas, né, a dificuldade de fazer a revisão bibliográfica, de se manter atualizado, e essa dificuldade de escrever em um idioma. Eu acho que essas ferramentas elas podem ajudar.